Christ é maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos, queridos e amados, nessa noite, darmos sequência ao assunto que nós estamos já há um bom tempo tratando, né? Nós falamos a semana passada e há algumas semanas atrás também, nós estamos falando sobre estando preparado para a guerra. E dentro desse contexto, nós podemos entender que o nosso inimigo não é as pessoas, mas o nosso inimigo é quem está por trás das pessoas. Não é? Também dentro desse contexto, entendendo que a pessoa que se permite ser usada por Satanás, isso não isenta a culpa, né? Porque a pessoa tem uma escolha entre servir a Deus e servir a Satanás. A pessoa escolhe. Porque a verdade do Evangelho, ela tem sido pregada através da televisão, através das rádios, através dos cultos públicos, através dos cultos relâmpagos, através de pontos de pregação. De todas as formas, a palavra de Deus tem sido pregada. Não é? E a Bíblia diz que do céu se manifesta a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, como diz o salmista no Salmo 19. As coisas criadas, visíveis e invisíveis, as que a gente vê e as que a gente não vê, provam a manifestação da pessoa poderosa, criadora de Deus. Não é? Então, dentro desse contexto, nós vamos hoje falar no versículo 14 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. 6 e 14. O texto sagrado que nós vamos trabalhar hoje, não é? É importante você entender detalhes que vão ajudar você a compreender. Por isso que eu tenho dito, irmãos, que pregação não é grito, pregação não é zoada, pregação é ensino. Então é necessário que você que está ouvindo entenda o que está sendo pregado para que você aprenda. No que você aprender, colocar em prática, você vai crescer como pessoa, como filho, como servo de Deus. Então, lendo o versículo 14 do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lembrando que aqueles que têm dificuldade de manusear, se você não tem facilidade, não conhece bem, não se preocupe, porque se você vai procurar e tem dificuldade de achar, você vai se desconcentrar de ouvir a palavra. Então, se preocupe em ouvir. Depois você vai lá no canal e assiste. Não é? Bem direitinho, dando pausa, anota o versículo, vai ler, porque aí você pode dar pausa lá, né? Lá você vai, mete o dedinho, dá uma pausa aí, anota, vai ler, vai conferir, que é importante você conferir, para que você aprenda. Então vamos lá. 6 e 14 de Efésios. O apóstolo Paulo diz assim: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Amém? Então, irmãos, para a gente entender isso aqui, a gente precisa, vocês sabem que a Bíblia, ela foi escrita em duas línguas, o hebraico no Antigo, o grego no Novo Testamento. E tem coisas que para a gente chegar ao entendimento correto daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, daquilo que Deus quer nos dizer, a
gente precisa ir para o sentido original da palavra. E aí, na nossa investigação sobre o que significa a palavra couraça, porque o texto diz assim, olha, vestindo a couraça da justiça. E aí a palavra couraça, eu não sabia, mas aprendi que a gente usa essa palavra no nosso dia a dia para você ver como a língua portuguesa, a formação, a estrutura da língua portuguesa, ela não vem apenas do português de Portugal, que foi a nação que colonizou o nosso Brasil. O nosso português é um pouco mais além, não é? Porque não existe só uma língua portuguesa, existe mais de 100 tipos de língua portuguesa com significados diferentes. Um exemplo bem simples é a palavra rapariga, que aqui no Brasil é considerada uma pessoa que trabalha de forma indecorosa, uma profissão indecente. Mas em Portugal, rapariga é moça. Não é? Então você vê, e é a mesma língua, português, mas tem sentidos diferentes. Então, dentro desse contexto, a palavra couraça, que vem do grego, que nós conhecemos aqui na nossa língua, mas que eu particularmente não sabia e descobri. A palavra couraça é tórax. Quantas vezes a gente vai ao médico, estamos com algum problema em algum dos órgãos, não é? Coração, fígado, rim ou qualquer um, aí o médico coloca lá na guia de exame raio-x ou ultrassonografia do tórax, não é? Que é essa parte que vem daqui do pescoço até aqui, o osso do quadril, é o tórax. Tudo isso é o tórax. E aí vem, significa peitoral, armadura de peito. Refere-se à peça da armadura que protegia o tronco, cobrindo os órgãos vitais, como o coração, desde o pescoço até os flancos. Flancos são as partes de lado e as partes das costas, né, de trás. Era feita de metal ou em couro grosso. Paulo utiliza tórax para a couraça da justiça, simbolizando a proteção espiritual do coração através da integridade, santificação e a justiça imputada por Cristo, ou seja, a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Por isso nós somos justos, sendo, pois, justificados pela fé em quem? Em Cristo. Fomos justificados. E diante desse contexto, irmãos, quando a Bíblia está falando aqui de tórax, a couraça como tórax, que protege daqui, podemos dizer assim, do início do pescoço até próximo ao osso do quadril, está falando de uma proteção em que nos permite viver de forma normal, nos locomovendo, porque se os nossos órgãos do tórax forem atingidos, não teremos uma vida suficientemente saudável para se conduzir. Vamos citar um exemplo simples. Quando alguma pessoa, ou algum conhecido, ou até mesmo alguns de nós, sofremos algum problema no aparelho digestivo, e desse problema pode surgir uma ação cirúrgica. Dessa ação cirúrgica vai haver a necessidade de usar uma bolsa de colostomia, não é? Que ela vai ficar colada ao lado do estômago, que faz parte do tórax. A pessoa vai ficar confortável? Vai? Vai andar confortavelmente? Vai deitar
E o que é que impede, irmãos, nós de termos uma vida santa? O que é que impede? Hein? Pecado. O que é que impede? Pecado. Pecado. Então, quando Paulo está dizendo aqui, vestindo a couraça da justiça, ele está querendo dizer, se proteja do pecado. Nesse capítulo 6, do verso 10 até o verso 19 que nós lemos e viemos comentando, essa já é a terceira vez, nós estamos agora especificamente entrando nas questões das armas que vêm de Deus. Concluindo, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Então, a couraça da justiça que a gente precisa colocar em nós, não vem de nós. Não vem de nós. Ela vem de Deus. E quando nós falamos de santidade, não há em nós méritos para sermos santos. Mas nós somos santos porque estamos em Cristo. Porque a justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. E quando nós confessamos que cremos, que queremos Cristo, a justiça de Deus vem sobre nós por causa de Cristo. Lembra quando nós falamos aqui no ciclo de oração durante 4 semanas sobre a arca? A tampa da arca é o quê? O quê? O propiciatório. Que recebia o quê? O sangue. O sangue. Que fazia a expiação dos pecados. E quando isso acontecia, Deus estava entre os querubins sentado. Aquele sangue nos dava o acesso a Deus. Lembra que a cortina do tabernáculo, quando o tabernáculo se desmontava, a cortina de linho era tirada e cobria a arca. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu, que a cortina, que dividia a arca, onde Deus estava entre os querubins, Jesus rasgou e nos deu acesso ao Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E diante desse contexto, meus irmãos, quando nós falamos aqui de santidade, irmãos, sem santidade não há proteção divina. Sem santidade não há proteção divina. Porque a santidade impede Satanás de ter acesso a você. Ele não pode chegar até você. Porque a santidade de Deus está em você. Você está revestido da couraça. Ele não pode lhe atingir. Porque ele vai lançar, evidentemente, mas não vai lhe atingir. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Por quê? Você está com a couraça. E quando a gente fala de santidade, a única coisa que impede de que nós a tenhamos é pecado. E aí, irmãos, quando a gente fala de pecado, a gente precisa entender que existem 3 níveis de pecado. 3 níveis de pecado. E aí você vai entender o porquê de muitos crentes não conseguirem firmar
Existem 3 tipos de pecado. A diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Aí alguém pode dizer, mas pastor, tudo é pecado? Não. Você vai entender a diferença agora. O que cada um exige? Aí vem, tudo virou pecado? Não. Mas a Bíblia usa palavras distintas, diferentes. E palavras diferentes revelam níveis diferentes. Aí vem pecado, do grego, hamartia, que é uma disciplina teológica. Quem fez o curso de teologia entende. Qual é a disciplina que você está estudando? Hamartia, doutrina do pecado. Não é? Mas aí tem esses 3 níveis que a gente vai entender agora. Hamartia significa errar um alvo. É um deslize. Presta bem atenção. Um erro no ato. Uma ação momentânea, rápida e muitas vezes uma ação pela emoção, em que você não acertou a direção. Por isso que todos nós aqui, mesmo crentes, não deixamos de ser pecadores. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, verso 10. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Agora, observe, pecado são coisas que podem acontecer em qualquer âmbito, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Porque você peca por obras, palavras e pensamentos. Sentiu raiva, pecou. Já pecou. Porque quando você sente raiva, já vem um sentimento de que dá um tapete, dá uma rasteira, pisar no pescoço, dá uma mão na língua. Isso são características da raiva, da ira. E nós, revidar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus está dizendo, você fica com raiva, mas engula a raiva. Enche, fique lá inchadinho, mas não faça o que sua raiva quer. Irai-vos, mas não pequeis. Deixe Deus falar por você. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A gente peca. Isso é um pecado que você pode sentir. O pecado é uma palavra mal colocada, que você, no calor da conversa, no calor da discussão, você diz alguma coisa que fere, que machuca. Isso é chamado de pecado. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas existe outra coisa que a Bíblia classifica, e a Bíblia chama de parabases, a palavra grega para isso. Transgressão, a palavra grega é parabases. O que é que significa a palavra parabases? Qual é o sentido? É ultrapassar um limite que você conhece, que você sabe que não deve fazer, mas faz consciente. Sabe que não deve, sabe que não pode, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Consciência. A Bíblia chama esse pecado de isso chama-se transgressão. Eu vou desagradar a Deus de forma consciente, porque eu quero. Aí a Bíblia classifica isso como transgressão. Você sabia onde era a linha, o limite, e mesmo assim decidiu atravessar aquele limite. E o que é que você precisa fazer? Depois que você entendeu que passou do limite e vem aí o arrependimento. O que é que você precisa fazer? Chama-se metanoia. O que quer dizer
define a mudança de mente, mudança de direção, de rumo. Poxa, eu estava consciente que não devia fazer. Eu sabia que eu estava pecando. Mesmo assim eu fiz. Eu transgredi um limite estabelecido por Deus. Quem fez isso? Eva. Deus disse: não pegue, não cheire, não coma, não se aproxime. Ela não apenas pecou, ela transgrediu, porque ela sabia do limite. E a gente só consegue, irmãos, vencer isso com metanoia, mudança de pensar, mudança de direção. O que é que acontece? A pessoa sabe que está errado, mas está com vontade. Mas eu estou com vontade. Vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Mas pastor, me dá coceira, me dá agonia, corre. Tá calor, entra no chuveiro, vai com tanto, toma comigo, mergulha no mar, na piscina, mas peca. Foge nu, foge pelado, mas não erra. Porque a transgressão ela vai proporcionar o quê? Consequências de morte. Eva transgrediu, qual foi a consequência? Expulsos do paraíso. Porque ela foi expulsa, ela não apenas pecou, ela transgrediu, porque ela sabia que não podia ultrapassar o limite, a linha. Existe uma linha tênue. E quantas pessoas sabem que está errado? Eu vou fazer. Eu estou com vontade, estou com desejo, eu vou fazer. Irmãos, nosso corpo, escute bem, nosso corpo fala, nossa carne pede, nossos desejos gritam, mas eu preciso calar todas as vozes, Aleluia. menos a de Deus. Senhor, olha Satanás dizendo: tu és filho de Deus? Está com fome, né? 40 dias e 40, que a Bíblia diz, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, olha, teve fome. Eu já disse agora. Qual foi a hora que Satanás chegou? Quando ele terminou o jejum e a oração. Porque quando termina o jejum e a oração, vem o quê? A necessidade do corpo falando: eu quero água, eu quero comida, eu necessito alimentar a minha carne. É a hora que o corpo está pedindo. Aí Satanás chega. Jesus estava o quê? Precisando ou não estava? Sim ou não? Estava com fome? Estava com sede? Estava cansado? Mas chega Satanás justamente na hora da necessidade do corpo. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus tinha necessidade, mas não podia se dobrar à sua necessidade à voz do diabo. Quantos creem? Mas Senhor, eu estou precisando, Senhor, eu quero, eu estou com desejo, eu estou com vontade. Dane-se sua vontade e seu desejo. Você tem ideia da expressão de Paulo quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória a Jesus. Uma coisa é a pessoa dizer que é, e outra coisa é a pessoa
ser. Entre é e ser é uma grande diferença. Há uma grande distância. E dentro desse contexto, nós precisamos, para não transgredir, mudar a direção e mudar a forma de pensar. Eu sou crente, mas eu sou carne e osso. Jesus me entende e te impôs limite. Aí depois está numa situação difícil e fica: Jesus, eu não entendo, eu sou crente, só estou a sair, então você encontra numa situação dessa. Minha filha, você ultrapassou limites. Você transgrediu conscientemente e ainda quer ficar no paraíso? Quando Eva transgrediu e ainda induziu o homem a pecar, a Bíblia diz que eles foram direitinho para a árvore da vida comer do fruto. Aí Deus botou logo 2 anos lá com a espada de fogo. Isso aqui não. Fora. Tu quer ultrapassar limite e ainda quer ficar no paraíso? De jeito nenhum. Fora. Por isso que nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. Couraça é proteção. Santidade é proteção. Irmãos, o maior exemplo é o que nós temos em Jó. Olha, não foi o diabo que disse para Deus, foi Deus que disse para o diabo: viste meu servo, homem íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, completo, pleno. Jó tinha uma vida de santidade em Deus perfeita. Aí o diabo disse: também, Senhor, tu desse tudo para ele. O diabo não podia atingir Jó de jeito nenhum. Aí Deus disse: eu permito que você vá e tire tudo dele. Só não toca nele. Nele tu não toca. Porque a santidade impedia. Aí o diabo desceu, matou os filhos de Jó, matou os camelos, matou os jumentos, matou as ovelhas, mas Jó intacto. Aí Satanás volta para Jó: também, Senhor, ele ainda tem a mulher dele, ainda tem alguma coisa na vida dele, ele ainda tem saúde. Aí Deus disse: eu vou permitir que tu toque nele. Satanás desce, toca em Jó, Jó fica chagado da cabeça aos pés. A mulher se volta contra ele e diz: nega esse teu Deus, morre. E a Bíblia diz que Jó permaneceu íntegro. Irmãos, isso é o poder da santidade. Satanás não toca. Porque você está com a couraça da justiça, que não é sua, vem de Deus. E aí, falamos de pecado. O que significa pecado? Hamartia. Que são as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Segundo, parabases, que significa transgressão. Quando a pessoa conscientemente tem uma atitude de errar. Sabe que não deve, sabe que não pode, mas quer. Porque está ouvindo as vozes que não são de Deus. Porque a carne fala, vontade fala, desejo fala. Mas nós precisamos calar todas as vozes, menos a de Deus.
E aí vem a terceira coisa. Chama-se iniquidade. E a palavra iniquidade, sabe o que significa a palavra iniquidade? Avon. Eu fiquei assustado. Não, estou dizendo a você que eu fiquei assustado. É Avon. Significa tortidão. O que é tortidão? Uma coisa torta, troncha. Desvio, olha, veja a profundidade. Desvio interno. Não é só o que você faz, que todo mundo vê. É o que está dentro, enraizado. Escuta bem. É o que foi se formando dentro de você. É um erro, um pecado. É um para-bases, uma transgressão que virou padrão de vida. Eu estou na igreja, irmão, mas eu vou o dia que eu quiser. A dirigente manda, mas eu obedeço a hora que eu quiser, não tem nada a ver com a minha vida. Um pecado, daqui a pouco comete uma transgressão, e aí gera o quê? Uma raiz dentro dela, da pessoa. Porque aquilo ali já passa a ser parte da estrutura espiritual dessa pessoa. E ela vai subindo, olha, descendo pecado, transgressão, iniquidade. Já criou uma árvore dentro dela. Uma estrutura espiritual do inferno se formou dentro dela. Um erro que virou padrão, é uma inclinação que virou estrutura, uma forma de vida. Uma insensibilidade, uma falta de compromisso. Sabe aqueles crentes que chega na igreja assim, ó? Aí ele senta e fica assim, ó. A Bíblia fica aqui, a cara para cima, olhando para o teto, não olha para o pregador, não olha para a irmã, não olha para ele. Quando termina o culto, ele. Como foi o culto? Foi. Esse tipo de situação que o ser humano está, o remédio não é oração. Não existe oração para iniquidade. Não existe. Exige cura e restauração da raiz. Porque é uma árvore. Se você pegar uma árvore e cortar o tronco dela, mas não arrancar a raiz, ela vai voltar a brotar. Porque a raiz ainda está ligada. De onde vem os nutrientes se alimentando, ela vai voltar a crescer novamente. Então você precisa arrancar a raiz da iniquidade. E aí vem a pergunta. Escuta bem. Por que tanta frustração? Que a pessoa que vive nesse processo é uma pessoa extremamente frustrada. E por que tentamos resolver Avon como se fosse hamartia? O que é Avon? O que é Avon? Iniquidade. O que é hamartia? Pecado. Aí a gente tenta resolver iniquidade como se fosse pecado. E não é. Pecado, você pede perdão a Deus e recebe alívio. E hamartia não tem alívio de consciência. A consciência não apaga. Avon não tem
consciência aliviada pelo perdão. Porque não é simplesmente perdoa, Senhor, porque é uma coisa que já está na estrutura espiritual da pessoa. Então precisa-se arrancar pela raiz. Então não se pode tratar Avon com hamartia, como pecado. Perdão limpa a culpa, mas não remove a estrutura interna. Jesus discernia antes de agir. Hamartia, pecado, ele perdoava. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai em paz e não peque mais. Hamartia, pecado perdoado, alívio da consciência. Porque Jesus sabia que aquela mulher que foi levada para ele, acusada de adultério, não tinha cometido adultério voluntariamente, conscientemente. Ela não cometeu para bases, ela não transgrediu porque quis. Porque aí eu teria que entrar em todo o processo da história de Susana. Ela era Susana. Eu teria que entrar na história de Susana, mas que não é o caso. Eu estou dando exemplificando aqui. Então Jesus discernia antes de agir, ele perdoava. Para bases, transgressão, o que é que Jesus fazia? Ele confrontava. Exemplo, paralítico do tanque de Betesda. Jesus curou ele. Foi ou não foi? Curou não. Mas depois Jesus encontrou com ele no templo, chegou perto dele e disse: olha, tem cuidado e não pega mais não, para não te acontecer coisa pior. Porque ele tinha ficado, ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico. Por quê? Conduta indecorosa, irresponsável. Ele foi expulso de casa porque não respeitava os pais. E pela lei judaica, quando um filho não respeitava os pais e os pais não suportavam mais, levava ao conselho de anciãos da cidade. O conselho ouvia o que os pais tinham a dizer, coletava as testemunhas, comprovado o fato, o filho era expulso de casa. E esse homem foi expulso de casa, aconteceu um acidente com ele, ele ficou paralítico e passou 38 anos esperando ser curado. Jesus cura ele, depois que encontra com ele, diz: agora tenha cuidado para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, não transgrida de novo a lei. Porque ele transgrediu, foi expulso, por isso que ele foi expulso de casa. Recebeu a consequência da sua transgressão, para bases. Aí Jesus disse: agora não transgrida de novo não, eu estou te dando outra oportunidade de recomeçar a tua vida. E quando a gente chega em Avon, Avon é o quê? Avon é o quê? Iniquidade. Ele restaura o coração. Tem jeito, pastor? Tem. Porque ele trata direto na raiz. Tem que tirar, arrancar. Você não pode cortar, você tem que arrancar. Porque, irmãos, infelizmente tem muitos crentes que vêm à igreja, estão doentes lá dentro. Veja o que o texto sagrado diz. 10 e 27 de Hebreus. Tenha cuidado para que não desenvolva em vossos corações raiz de amargura. Isso acontece. Se você vê o versículo 25, ele fala de abandono do templo, abandono da coinonia, abandono do envolvimento com o serviço. Aí ele diz que as pessoas que fazem isso desenvolvem raiz de amargura. Só é você ler o texto. Aí fica doente. Irmãos, isso é sério. Muito sério. Por isso que Deus, Paulo está dizendo aqui, tome a armadura de Deus, para que você possa estar firme no dia
Avon? Pecado, transgressão e iniquidade. Aí vem a pergunta: como isso se desenvolveu na minha vida? O que me levou a ficar assim? Porque você, para ter a cura, precisa ir à origem. Como começou? Entender o que me levou a chegar naquele ponto. Aí eu preciso começar a fechar as portas de entrada. Eu fiquei assim quando eu comecei, um exemplo, né? A fazer isso. Eu não vou discriminar aqui porque possa ser que alguém ache que eu estou soltando direto. Não é esse, né? Público não é lugar de indireta. Não é? Ah, mas eu não quero citar aqui as várias coisas, porque alguém pode pensar, não, o pastor está dizendo isso comigo. Não estou dizendo com ninguém, irmãos. Mas são portas que você abre, não é? Conscientemente, que torna-se para bases de transgressão. E que depois pode virar uma iniquidade, um avon. Aí perde o desejo, perde a sensibilidade do Espírito Santo. Aí diz, pai, não sinto mais vontade para a igreja não. Olha, o culto está tão assim. Não é os cultos, é ele, é ela. Eu não gosto como aquela irmã dirige o culto. Não gosto. Aí começa a botar defeito quem está dirigindo. E quando é aquela irmã que vai pregar, meu Deus do céu, piorou. Porque, irmãos, a pessoa perde a sensibilidade, perde o tino do Espírito. Não é mais sensível à voz do Espírito. E aí torna-se o quê? Um padrão repetitivo que prende a pessoa. É um padrão. A pessoa pede perdão hoje, amanhã faz de novo. E pede perdão de manhã, faz de tarde. Pede perdão de tarde, faz de noite. Já criou uma raiz, já desenvolveu uma estrutura dentro da pessoa. Esse tipo de coisa repetida constantemente é a avon, a iniquidade controlando, dominando a vida da pessoa. Aí depois fica, a igreja não tem amor. Os irmãos são muito insensíveis. No caso, ele perdeu a sensibilidade do Espírito. A avon está instalada na vida dele ou dela. E aí ela passa a acusar os outros e não consegue entender que é ela que está sendo sugada pela avon, pela iniquidade. Então é necessário nomear corretamente o que é. É pecado? É transgressão ou é iniquidade? Porque se identificar corretamente o que é que está acontecendo, vai haver cura. Vai haver restauração, vai haver milagre, porque todos esses níveis Jesus tem o poder de restaurar, de transformar, de mudar, de trazer uma nova vida poderosa em Jesus Cristo. Então, uma das coisas que é importante você entender, olhe para mim, diga comigo, eu não sou um erro. Não sou eu. Você não é um erro.
Entenda uma coisa, irmãos. Essas coisas, quando a gente fala que Deus traz revelação sobre isso, Ele não está trazendo revelação para te acusar, não. É para te curar. Jesus. Porque tem gente que fica, Deus do céu, isso tudo não é comigo, Jesus está me fazendo vergonha. Tá não, Ele está falando para lhe trazer cura. Glória a Jesus. Agora, escuta bem. Quando a Bíblia diz assim, eu vou até fechar aqui. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, Mateus 24, vamos lá, Mateus 24. Eu ia fechar, mas resolvi abrir de novo. Mateus 24 diz. Diz o que aí? Quem achou? Grite bem alto aí esse versículo. Ele, porém, lhes disse. Não. 24:12 de Mateus. A iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar, o amor observe, não diz assim, multiplicar o pecado. Mas diz iniquidade. Porque a iniquidade mata a sensibilidade de quê? Do amor. E por que do amor, Senhor? Porque o amor é a própria pessoa de Deus. Deus é amor. 1 João 4:8. Deus é amor. Então a iniquidade mata o amor, mata a sensibilidade de Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa não sente mais nada. Por isso que se não tratar, não arranca a raiz, não tem cura. Não tem jeito que você vai na igreja. Ele vai para a igreja, assiste o culto, quando tem a pregação, ele aceita. Aí na mesma semana, estou desviado. Mas na outra semana aceita de novo. E aceita e cai, aceita e cai, aceita. Tem que tratar a raiz. Está dizendo aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade, vai se multiplicando no coração daquele que está enraizado a Avon. Vai gerando os frutos dentro dessa pessoa, frutos do inferno, não são frutos do Espírito Santo. E a pessoa vai perdendo o amor. E aí eu pergunto a vocês, quem é o autor da ação do amor? Quem é o autor da ação do amor? O Espírito Santo. 5:5 de Romanos. Mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. A pessoa perde. O amor não entra mais, porque está tomado de iniquidade. Aí começa só a falar mal da igreja, falar mal dos irmãos. Eu fui da igreja uma vez, irmão. Agora eu estou na macumba. Que é a mesma coisa. Não, estou falando a vocês que tem caso assim. Eu já vi. Porque lá na macumba ninguém fala mal do outro, da igreja é um fofocando do outro. Acontece isso? Acontece. Porque tem gente que é linguarudo demais. Todo canto tem linguarudo na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, não vai ter no meio da igreja. Tem. Porque linguarudo também se converte, né? Aí precisa ser tratado. Um fofoqueiro, um mexeriqueiro, né? Um maledicente. Então, quando você, escute bem, quando a pessoa permite, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, o Espírito Santo deixou de depositar
ali. Porque no coração da pessoa está cheio de amargura, raiz de amargura. Raiz de amargura. A gente precisa, irmãos, buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos viver e estar revestidos das armas de Deus, porque as nossas armas, elas falham. Não é a força do braço, não é a força física, não é o especialista em jiu-jitsu, krav maga, karatê, taekwondo, judô, boxe, não. É as armas de Deus. De Jesus. As armas de Deus imobilizam a ação de Satanás contra você. Ele pode te atacar, mas você não vai ser atingido. Diante desse contexto, para a gente finalizar. Eita, que vai entrar agora uma parte forte, viu? Se essa estava forte, imagina a que vem agora. Aguenta aí, viu, santo? Jesus, eu tenho que parar. Glória a Deus. Escuta bem. O versículo 14 do capítulo 6 fala de couraça da justiça, mas também fala do quê? Do cinto da verdade. A couraça, escuta bem, do soldado, ela só ficava no corpo se fosse amarrada com um cinto. Vestido a couraça da justiça. E em volta com o cinto da verdade. Aí, escuta bem. Cinto da verdade, no grego, no original, é a expressão, aletheia, palavra grega para verdade, aletheia. Verdade simbolizando a integridade, a sinceridade e a doutrina bíblica que sustenta toda a vida do crente. Representa, escuta bem, representa estar amarrado à verdade de Cristo para proteção contra mentiras. Irmão, se uma pessoa conhece de fato quem é Cristo e conhece a palavra de Cristo, não tem doutrina do inferno que lhe engane. Ai, não, eu já fui da igreja de crente. Eu agora sou morno. Você nunca foi. Nunca. Eu agora faço parte da igreja dos Santos dos Messias. Eu agora estou no espiritismo da mesa branca, kardecista. Eu falei que a minha mãe morreu há 100 anos atrás. Falei com meu pai. Começa a contar a história. Satanás iludindo a mente dele. A única pessoa que ressuscitou, falou, está falando e vai continuar falando, chama-se Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É o único que ressuscitou. O resto é tudo fraco, está tudo morto. E a gente só vai ressuscitar, os que morreram aqui só vai ressuscitar, porque Ele vai chamar. Glória a Jesus. Chegará o dia, capítulo 5, verso 26 de João, chegará o dia que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. Glória a Jesus. Isso é que é poder, irmão. Sabe por quê? Olha, tem gente, alguns idiotas úteis, né, de Satanás, e quando chega lá no capítulo 11 de João, que Jesus chega lá na porta da sepultura de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Aí tem gente que diz assim: vai sair para dentro, é?
Jesus mandou Lázaro sair, só Lázaro, porque se Jesus disse sai, saia tudinho que estava lá. Glória a Jesus. Porque era um túmulo coletivo. Jesus foi específico. Lázaro, sai para fora. E Lázaro não veio andando, não, ele veio flutuando. Quando ele chegou fora na porta do túmulo, versículo 47 do capítulo 11 de João, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ele ir. Porque ele veio, estava todo amarrado. Porque ele foi embalsamado, enrolado com faixa, estava só os olhinhos assim, ó, tirinha de olhinho. Aí Jesus disse: desatai-o e deixai ele, que o cabo está vivo. Glória a Deus. Eu chamei ele. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus! Amém. Aleluia, glória. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia! Glória a Jesus. Glória ao nome dele para sempre. Glória a Jesus. Jesus, verdade em carne e osso. João, capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne. Aletheia vai além da veracidade. Escuta bem, aletheia, que significa verdade, vai além dos fatos. Denota realidade, sinceridade, integridade de caráter doutrinária do Evangelho. Por que você acha que Jesus disse assim: eu sou a verdade? João, quando escreveu o Evangelho, ele escreveu para a igreja. Ele escreveu o Evangelho para a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja estava sendo atacada por uma doutrina agnóstica que negava, escuta bem, que Jesus veio em carne e osso. Negava que Jesus veio em carne e osso. Se Jesus não tivesse vindo em carne e osso, nós não seríamos salvos, porque o sangue teria que ser derramado para que nós tivéssemos salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus. Aí queria negar isso. Irmãos, escute bem, 7 séculos, a civilização mais inteligente, mais sábia que houve nesse mundo foi a civilização grega. Eles passaram 7 séculos procurando a Aletheia. Eles sabiam que existia uma verdade única. Eles sabiam, mas eles não conseguiram encontrar essa verdade única. Jesus chega e diz: eu sou a verdade. Estou aqui, carne e osso. Dá para vocês? Vocês aguentam? Eu sou a verdade e a vida. Vocês passaram 700 anos procurando, olha eu aqui. Isaías falou de mim, que eu nasceria de uma virgem, morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Eu estou aqui. Eu sou a Aletheia divina que se materializou. Quando o apóstolo diz cingindo-se, no latim, a palavra cingindo-se é perizonumi. Refere-se ao ato de prender a túnica com um cinto de couro para se preparar para a ação, para a batalha. Paulo traz as ferramentas da armadura do soldado romano. Que o cinto, ele vinha assim, ó, saía daqui, cruzava pelo peito,
Quando chegava aqui no final do quadril, ele cruzava em volta do quadril, arrodeava, fazendo o cinto da verdade. Porque ele segurava a couraça do tórax e sustentava a capa que estava atrás, que era usada em combate, principalmente em dias de chuva. A função do cinto, assim como o cinto, presta atenção, militar romano, prendia a túnica, sustentava a couraça e ainda segurava a espada. Quem nos dias atuais a gente não usa mais espada, né? Os soldados não usam mais espada, eles usam armas. Revólver, metralhadora, fuzil. E quando eles vão para combate, hoje, se você pode prestar atenção, fica um tipo de coleirinha com um ganchinho que o soldado ele engancha na arma. Ele está segurando aqui, mas se ele soltar, a arma fica pendurada, não cai. E o cinto da verdade, ele percorria todo o tórax do soldado. E ainda se estendia até a espada que estava na mão do soldado. Porque quando ele começava a lutar, segurando a espada, além do suor, tinha um sangue que escorria pela espada. Isso dificultava ele ter mais firmeza. Corria o risco da espada cair. Por isso, irmãos, nós não podemos pregar. Olha, a espada é o quê? A palavra. Nós não podemos pregar a palavra sem ser a verdade. É verdade. A palavra de Deus não precisa da mentira do homem para se firmar como verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O cinto espiritual da verdade, escuta bem, dá estabilidade, liberdade de movimento e sustenta todas as outras virtudes. Não existe santidade, couraça, sem a verdade. Ninguém pode viver uma vida de santidade com Deus sem viver a verdade. Pode até parecer santo. Semana passada eu vi duas crentes. Se olhar para elas e essa é a crente mais santa que tem. Na porta do cemitério fazendo catimbó. Aí o catimbozeiro perguntou: e vocês duas não são crentes? E ela não teve o que dizer. Duas crentes. Era feito um que tinha lá, escuta, tinha um senhor lá em Jardim Paulista, onde eu congregava, e o pastor uma vez perguntou: irmão, cadê o senhor? Eu senti sua falta. Ele vinha para a escola dominical. No outro domingo eu não lhe vi aqui. Ele disse: pastor, é porque um domingo eu estou aqui e o outro eu estou na missa, porque se eu perder aqui eu ganho lá. Ele não estava ganhando em canto nenhum, porque nem servo ele era. Veja a mentalidade. Não tem como ser crente guardado na couraça sem o cinto da verdade. Por quê? O cinto espiritual da verdade, ele dá estabilidade. A couraça dá condições de você se movimentar, de você desenvolver todas as outras virtudes que a gente, se Deus quiser nos permitir, a gente continua de hoje a 15 dias. Amém? Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém hoje de noite que quer entregar sua vida para Jesus?